Hoje nós vamos, depois de ter falado aí do gnosticismo, né, hoje nós vamos falar do cristianismo dentro do mundo pagão. Até agora a gente está abordando bastante a questão do cristianismo dentro do judaísmo. Mas hoje vamos começar então a tentar entender um pouco como é que foi o cristianismo dentro dessa cultura pagã, que na verdade, quando o cristianismo surgiu, pelo ano lá, vamos colocar lá pelo ano 30, 40, vamos colocar 40 aí, porque aí, depois da morte de Jesus, uma coisa muito importante é que o cristianismo, ele foi inserido dentro de uma cultura que nós chamamos greco-romana. Tá? Greco-romana, o que significa isso? A cultura greco-romana era uma cultura onde, politicamente, a Roma dominava o mundo conhecido. O judaísmo, do qual sai o cristianismo, ele já era dominado pelos pelos romanos desde o ano 63 a.C., quando o general Pompeu entrou naquela região de Israel e basicamente a parte do sul de Israel, nós chamamos de Judá, ficou a cargo aí da província romana da Síria. Então, ou seja, a província romana da Síria tomava conta daquela região onde o cristianismo nasceu. Então, politicamente, o mundo era dominado pelos romanos, tá? E culturalmente, não politicamente, mas culturalmente, o mundo era dominado pela cultura grega. Até mesmo a língua internacional da época era o grego, chamado grego koiné. Então, essa língua, ela era a língua internacional, a língua que você falava para fazer o comércio, a língua que você falava em regiões onde a sua língua não era entendida, era esse grego koiné, um grego antigo, que era falado por muita gente. O próprio judeus, ou os próprios judeus, quando viveram fora de Israel, nós chamamos de diáspora, né? Viver fora de Israel, eles tinham que falar o grego, porque eles tinham que viver, fazer o comércio, comprar, vender. Então, os judeus também falavam o grego. Vamos dar um exemplo aqui de um judeu que falava o grego, o Paulo de Tarso, né? São Paulo. São Paulo, ele falava tanto o hebraico, mas ele também falava o grego. Ele mesmo fala isso quando ele faz um discurso, quando ele conversa com soldados, está no Atos dos Apóstolos, lá no finalzinho, ele, 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 ele fala com os soldados romanos em grego. Então, Paulo conhecia muito bem o grego, era a língua que se falava. Como esses soldados romanos, eles viviam se deslocando de regiões em regiões, eles tinham que ter um conhecimento mínimo do grego, né, para poder também se estabelecer em certas regiões. Então, o mundo que o cristianismo nasceu é um mundo politicamente dominado pelos romanos e culturalmente dominado pelos gregos. Na área religiosa, aqueles antigos deuses gregos vão se transformando aí nos deuses romanos, mas os mesmos deuses, por exemplo, Zeus, Zeus que é um deus grego, passa a ser denominado no mundo romano de Júpiter, de Júpiter. Então, ou seja, troca-se o nome, mas as características são as mesmas, né, dentro desse mundo religioso. Uma outra coisa importante, vou falar o geral, depois vou nos particulares. Uma outra coisa importante é que os romanos, eles respeitavam muito a ideia de religião, seja no campo privado ou seja no campo do Estado. Vou dar um exemplo aqui. Os romanos, eles tinham uma religião de Estado. Que religião de Estado era essa? Você tinha que rezar pelo imperador, o aniversário da cidade se fazia aí as festas religiosas, porque os romanos acreditavam que se você rezasse pelos deuses, os deuses seriam favoráveis nas suas demandas, inclusive na guerra. Por que os romanos eram vencedores das guerras? Na mentalidade da época. Porque os deuses lutavam a favor de Roma. Então, toda a estrutura da sociedade romana ela era baseada na religiosidade das pessoas.
Então, você tinha em casa o chamado culto doméstico. Quem é o sacerdote da casa é o pai. O pai, então, tem que rezar pelos deuses da casa, chamado lares. Por isso que nós chamamos a casa da gente de lar, até hoje, tá? Lar. Por causa desses deuses chamados lares, que eram os deuses da casa. Você tem que rezar pelos seus mortos. Quem faz isso é o pai. Sempre o pai que é o sacerdote, tá? Então, você tem que rezar pelos seus antepassados que morreram, colocar comida nos túmulos, isso era muito comum. No dia do aniversário do morto, ir lá no túmulo, beber vinho em homenagem àquele morto. Então, a sociedade romana, mesmo na questão particular, ela era muito religiosa. Então, você tem um culto doméstico, você tem um culto da cidade, que a gente chama de culto civil. Você tem os deuses protetores da cidade, como nós temos até hoje, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida é protetora do Brasil. Nossa Senhora de Guadalupe, protetora da América Latina. Os romanos também tinham isso. Atenas era protetor da cidade de Atenas. Roma era uma divindade, Roma também, não era só o nome da cidade. Roma é uma deusa protetora da cidade de Roma. Então, ou seja, você rezava por esses deuses. Marte era o deus da guerra, tinha que rezar por Marte. E desse nome Marte surgiu, inclusive, o nome Martedi, que é a nossa terça-feira. Martedi, terça-feira, é dedicada ao deus da guerra, tá? Lunedi, lunes, é dedicado ao deus Lua, e assim por diante, tá? Mercoledi, quarta-feira, dedicado a Mercúrio, ao deus Mercúrio. É, Jovedi, que é o deus, que é Júpiter, tá? Quinta-feira. Então, assim vai. Quer dizer, toda a vida romana era baseada aí, a estrutura era baseada na religião ou na religiosidade. Os meses recebiam o nome dos deuses, tá? Janeiro vem dos deuses Jano. Jano é aquele deus que tem a cara voltada cada uma para um lado, tá? Então, janeiro, deus Jano. E aí vai, tá? Então, Roma, quando conquistava um lugar, ele ia incorporando os deuses daquele lugar à sua religião ou à sua religiosidade. Porque na mentalidade de Roma, quanto mais deuses forem favoráveis a Roma, melhor para Roma. Essa era a mentalidade dos romanos, tá bom? Então nós vamos ter aí religiões que são aceitas, que são chamadas de religiões lícitas, que são religiões reconhecidas pelo Império Romano. O judaísmo era considerado uma religião lícita. Os romanos respeitavam os judeus em relação às suas religiosidades. Vocês que lêem o Evangelho, vocês podem observar que os romanos não tinham problema nenhum em respeitar as festas dos judeus, tá? Então, os deuses sempre foram respeitados pelos romanos, tá? Aí já fica aquela perguntinha na nossa cabeça. Por que não o cristianismo, então? Vamos responder isso durante aí as duas próximas aulas, tá? Mas é importante que vocês saibam que existia uma certa tolerância religiosa por parte dos romanos. Eles respeitavam as religiões de cada local que eles conquistavam. Então, isso é muito, muito importante a gente entender esse processo, ok? Vamos dar um passo além. Os romanos, eles mantinham a dominação política em todo o estado, né, em todo o território romano, através de uma paz militar, chamado de Pax Romana. Pax Romana. O que seria Pax Romana? Vocês pagam os impostos, Roma deixa vocês quietos. Agora, se vocês enfrentarem ou ousarem enfrentar Roma, Roma vai mostrar para vocês o inferno. Essa era a lógica, sabe? Roma vai mostrar para vocês o inferno. Então, era chamado Pax Romana, a paz mantida pela espada. Tá? A paz mantida pela espada. A única coisa que Roma quer de vocês é que vocês paguem os devidos impostos. Pagando os impostos,
nós deixamos vocês quietos. E quando precisar também, nós precisarmos de homens para lutar no exército, a gente também pode pedir para vocês e vocês têm que dar. Então, essa dominação se dava dessa forma. A cobrança de impostos, cedia homens para Roma para lutar no exército, basicamente era isso. Era uma exploração muito grande, mas Roma tentava respeitar a cultura local. Era uma forma de dominar e não criar muitas revoltas, tá? E Roma mantinha exércitos próximos da cidade, dessas cidades conquistadas. Caso elas enfrentassem Roma então partiria para esse ataque. E existiam províncias militares de Roma, como eu lembrei para vocês. A província em que o judaísmo estava era a província romana da Síria. Ali estava o exército da Síria. E o prefeito romano que tomava conta de Israel ficava numa cidade chamada Cesareia Marítima, tá? Próxima hoje onde é a capital de Israel. Muito bem. Então, quando o cristianismo ele nasce, como eu já falei para vocês, o cristianismo ele não foi identificado pelo Império Romano no princípio. Por que não? Porque o cristianismo ele nasceu judaico. Então, para os romanos, o cristianismo era mais uma seita dentro do judaísmo. Judaísmo que tinha tantas seitas. Então, podemos dizer que durante quase todo o século I, o cristianismo não foi muito notado pelos romanos. Os romanos não notaram o cristianismo como uma nova religião que estava surgindo. Eles viam no cristianismo mais uma das seitas, das inúmeras seitas que o judaísmo tinha, tá? Então, eu estou falando desse cristianismo que está nascendo ali em Israel, em Jerusalém. Mas, aos poucos, já falei isso para vocês, um grupo que pertencia à Antioquia da Síria, que é o grupo de Paulo de Tarso, tá? Ele vai se aproximando dessa cultura judaica, dessa cultura greco-romana. O Paulo, a princípio, ele evangelizava as sinagogas fora de Israel, porque existiam várias sinagogas, que nós chamamos de sinagogas da diáspora, quer dizer, fora de Israel. O Paulo começava a evangelização dele nessas sinagogas, porque o Paulo era judeu. Então, ele ia onde ele conhecia, tá? E ele conhecia essas sinagogas. Então, ele ia até ali nas sinagogas e pregava o que ele acreditava ser o cristianismo. Só que esses judeus não aceitaram, vamos dizer assim, não aceitaram muito bem o cristianismo paulino. Tá? Por muitas vezes, vocês podem acompanhar isso no Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 15. Vocês vão ver que várias vezes o Paulo teve que fugir da cidade, porque os judeus começavam a perseguir o Paulo e o grupo dele, tá? Um desses lugares que o Paulo chegou a quase morrer foi em Éfeso, na Turquia. Hoje Turquia, tá? Em Éfeso, o Paulo chegou, os judeus entregaram Paulo para as autoridades locais, quer dizer, autoridades romanas locais. Ele chegou a ser julgado ali e escapou por pouco. Teve que fugir dali. Então, o Paulo, por várias vezes, ele quase foi morto nessas investidas dentro da sinagoga. A ideia do Paulo era converter a sinagoga ao cristianismo. Essa era a ideia inicial dele. Converter os judeus ao cristianismo. Não deu certo. Não deu certo. Aí vocês podem perguntar, mas alguns judeus se converteram ao cristianismo paulino? Sim. Alguns judeus, sim. Vão acompanhar o Paulo como o caso do Timóteo. Timóteo é um judeu que se converteu à causa paulina, tá? A causa do evangelho paulino. Então, você vai ver que alguns, Priscila e Áquila, são outros dois judeus, que vão ser do grupo de Paulo e são judeus. Então, alguns judeus vão aderir, ou aderindo lentamente a esse cristianismo paulino. Ananias, que batiza o Paulo, tá? Ele é judeu e converteu ao cristianismo. Então, alguns judeus vão se convertendo, mas são pouquíssimos, pouquíssimos. A sinagoga, podemos dizer que a sinagoga fora de Israel, a sinagoga fora de Israel, ela não foi favorável ao anúncio do Paulo. E o Paulo sofreu muita perseguição, a tal ponto que o Paulo, então, isso a partir da segunda viagem, o Paulo, então, vai dizer claramente o seguinte: não vou mais evangelizar os judeus, eu vou ser apóstolo dos gentios. Então, aí o Paulo passa a pregar para esses gentios, que nós chamamos de pagãos. Uma dessas pregações históricas que nós conhecemos, o Paulo está em Atenas. Em Atenas,
o Paulo está pregando ali para os gregos. Os gregos acham Paulo interessante, a conversa dele interessante, e só desistem do Paulo quando Paulo começa a falar de uma ideia de ressurreição. Tá? Então, aí os gregos falam desse assunto, a gente vai escutar você outra hora. Mas o Paulo, então, ele começa, a partir da segunda viagem, ele começa a direcionar a evangelização dele diretamente para os gregos, para os... Quando eu falo grego, eu falo dos gentios, de uma forma geral, tá? Todos os gentios. Quem são gentios? Aqueles que não são judeus. Então, Paulo começa a pregar para todos aqueles que não são judeus. Isso a partir da segunda viagem missionária dele. Logicamente que a adesão no início é pouca também. São comunidades pequenas, né? Comunidades pequenas vai se formando, mas vai se formando comunidades em todo o mundo mediterrâneo, né? Vai se formando comunidades na Grécia, em Corinto, por exemplo, a cidade de Corinto é na Grécia, se forma uma comunidade. Se forma uma comunidade em Éfeso, se forma uma comunidade ali em algumas regiões da Turquia atual, vai se formando essas pequenas comunidades. E aí o Paulo, como não tinha como, em alguns lugares o Paulo deixa responsáveis, tá? Deixa responsáveis, e aí ele passa a escrever cartas para essas comunidades. E as cartas que nós temos aí na nossa Bíblia são reconhecidas, são 13 cartas, tá? São 13 cartas paulinas, legítimas, quer dizer, autênticas do Paulo, só 7. Só 7 cartas são autênticas do Paulo, que realmente tem as características paulinas. As outras são de discípulos dele, e aí esses discípulos vão colocar o nome de Paulo nessas cartas. Mas para dizer que aí nós vamos ter comunidade em Tessalônica, comunidade tessalonicense, em Éfeso, na Galícia, que é hoje na Turquia, que é a comunidade dos Gálatas, né, na Turquia. Nós vamos ter, já falei para vocês, de Éfeso, Corinto. Então, ele vai escrevendo essas cartas para essas comunidades. Quando Paulo, na terceira viagem, Paulo faz 2 viagens missionárias de evangelização. A terceira viagem ele faz prisioneiro. Ele, como ele tinha comprado a cidadania romana, quando ele é preso em Israel, ele pede para ser julgado em Roma. Ele tinha esse direito como romano. Tá? Então, ele pede para ser julgado em tribunais romanos e não em tribunais ligados ao judaísmo, porque sabia que, dentro do judaísmo, ele seria morto. A tradição da igreja fala que o Paulo viveu 2 anos em Roma, ainda pregando. Né? Ele foi solto em Roma e ele fica naquilo que chama de prisão domiciliar, né? Ele tinha um acesso restrito, mas ele podia pregar. Então ele fica ali preso na cidade de Roma, mas ele consegue ainda evangelizar por mais ou menos 2 anos. Mas Roma, quando ele chega em Roma, isso é importante, quando ele chega em Roma, tanto ele como Pedro, ele já encontra uma comunidade cristã ali. Ele já encontra a comunidade cristã. Então, não foi nem Paulo e nem Pedro que fundaram a igreja de Roma. Ela já existia. Ninguém sabe a origem dessa igreja. Possivelmente aqueles mesmos judeus helenistas que nós falamos lá atrás, que fundaram outras comunidades cristãs, né? Pode ter sido, quando eles foram expulsos de Israel, pode ser que eles tenham fundado essa comunidade romana, mas nós não sabemos. Nós não sabemos a origem da comunidade cristã de Roma, mas sabemos que não foi nem o Paulo e nem o Pedro que fundaram essa comunidade. Mas o Paulo e o Pedro vão até ali e desempenham um papel evangelizador ali, tá? Para vocês entenderem. Mesmo ali em Roma, os romanos não reconhecem os cristãos como uma religião nova. Para os romanos, o cristianismo era apenas uma seita do judaísmo. Nada mais do que isso. Então, tranquilo, não tinha problema nenhum. Tá? Já falei para vocês que havia uma certa tolerância religiosa de Roma. Então, no princípio, os cristãos não exerceram sobre Roma nenhum problema, tá? Porque era um grupo judaico, tá? Para os romanos. E outra coisa importante é que os cristãos ainda é um grupo minoritário, pouca gente, pouca gente. Então, os romanos não conseguem ainda enxergar uma nova religião. Era pouca gente, e pouca gente inserida dentro desse mundo judaico, tá bom? Outra coisa do cristianismo que a gente tem que falar para entender um pouco a inserção na cultura greco-romana
é que o cristianismo, no princípio, era uma religião marginal. Como marginal? Ela era voltada mais para os pobres. Quem vai aderindo, no princípio, ao cristianismo não são as pessoas ricas. São pessoas pobres que portam uma certa esperança nessa mensagem. Quando Paulo fala, não, agora não tem mais gregos, nem judeus, nem gregos, é, nem pagão, nem cristão. Quer dizer, quando o Paulo quebra essa ideia de diferenciação religiosa, política e mesmo de riqueza, muitos pobres viram nessa mensagem uma mensagem de esperança. Então, ou seja, já não existe escravo ou livre, dizia o Paulo. Tá? Para Jesus, para Deus é uma coisa só. Então, a mensagem que o Paulo pregava para essas comunidades gentílicas dava certa esperança para essas pessoas. Então, nós vamos ter uma adesão muito grande de pessoas pobres, né, nessas comunidades, inclusive escravos. O Paulo, inclusive, ele fala de um escravo que ele manda, que ele manda uma carta de recomendação para que tratasse ele como irmão, porque ele era um irmão da comunidade, mas era escravo, era escravo. O Paulo não cria um discurso contra a escravidão, porque é impossível naquele momento. A escravidão fazia parte da estrutura social de Roma. Então, não dá, se o Paulo falasse mal da escravidão, ele nem existiria. Tá? Mas o Paulo, ele pede para que se trate o escravo como irmãos. Então, essa mensagem faz com que muitos escravos se aproximem do cristianismo, que muitas mulheres se aproximem do cristianismo, que muita gente pobre se aproxime do cristianismo. Então, o cristianismo, vamos dizer, dos primeiros anos da sua existência, nesse mundo gentílico, ele foi uma mensagem de esperança para muita dessa gente pobres, gente excluídas, gente marginalizadas, porque te colocavam uma certa dignidade que não existia naquele mundo. Não existia naquele mundo. Então, a mensagem era uma mensagem de esperança. A gente tem notícia de que pessoas ricas começam a entrar no cristianismo só no final do século I. Inclusive, gente da corte imperial. Tá? Gente da corte imperial, nós temos uma carta que já fala de perseguição a essa gente, mas isso no final do século I. Tá? Então, você vai ter aí gente rica, gente da corte, do imperador, fazendo parte do cristianismo. Mas isso, então, quantos 60 anos depois que o cristianismo já existia. Então, o cristianismo, a princípio, foi uma mensagem para gente pobres. Mesmo os bispos que vão aos poucos se tornando bispos no sentido institucional, eles abriam mão da sua riqueza, porque vinham de famílias ricas, esses bispos, e dava essa riqueza para a comunidade, porque a comunidade precisava. Então, o caso de Santo Agostinho, pega lá no século V, Santo Agostinho, século V. Santo Agostinho tinha um território, esse território, ele forma um monastério dentro do território dele, dentro da propriedade dele, um monastério. Então, ou seja, nós temos o caso de Ambrósio de Milão, século IV, uma família riquíssima, ele dá tudo o que ele tinha para os pobres. Tá? Então, ou seja, esses homens esses bispos que eram pessoas ricas, eles têm que abrir mão da pobreza, da riqueza, melhor dizendo, para se tornar, então, um bispo da igreja. Então, ou seja, somente no final do século I que começa aí esses ricos a entrarem dentro do cristianismo. Pouca gente, mas começaram a entrar, tá bom? E vai transformar o cristianismo. Isso é importante, depois vamos ver isso. Vai transformando aos poucos o cristianismo. O cristianismo, ao longo dos séculos, vai deixando de ser uma religião de pobres e vai se tornar uma religião já com estrutura financeira muito interessante. Século III, século IV, nós vamos perceber isso. Mas no século I, não. No século I, o cristianismo era uma religião marginal, que acolhia pessoas marginais, excluídas da sociedade. Tá? Isso é o cristianismo no século I. Os apóstolos, por exemplo, todos eram pobres, pessoas ignorantes, intelectualmente falando. Os primeiros intelectuais da igreja, porque para estudar você tem que ter recursos financeiros, os primeiros intelectuais da igreja é do início do século II. Então, aí que vai entrando, o que eu estou falando das pessoas mais ricas. Aí a gente pode colocar aí Justino Romano, que era um filósofo. Depois, lá na frente, nós vamos ter aí outras figuras importantes como Cícero, não, desculpa, Orígenes, que era uma pessoa também rica.
Mas, a princípio, o cristianismo não tinha nem mesmo uma envergadura intelectual, porque pessoas não tinham condição financeira de estudar, tá bom? Muito bem. Isso tudo para dizer que Roma não notou o cristianismo. Roma não notou o cristianismo. Roma vai notar o cristianismo com o crescimento do cristianismo, com o crescimento dessas comunidades. Isso vai se dar principalmente, aí vamos colocar isso no século II, quando o cristianismo começa a ter as suas primeiras igrejas, como a gente conhece hoje. Porque, vocês não podem esquecer, o cristianismo era uma religião doméstica. O que significa uma religião doméstica? Uma religião que não tinha nem templo, não tinha igrejas. O cristianismo, Sara, pega água para mim. O cristianismo, ele se reunia em casas. Aí vem a palavra domus, né? Domus ecclesia, a casa igreja. Então, se você pegar um texto que o Paulo escreve, ele chega a falar isso, que eles reuniam nas casas das pessoas. E ali fazia a memória de Jesus. Então, não se teve, no século I, essas casas. Então, as primeiras casas, desculpa, as primeiras igrejas, elas vão surgir entre o século II e o século III. Então, entre o século II e o século III, que vão surgir, então, essas igrejas, propriedades. E é engraçado que entre o século II e o século III, alguns cristãos que já tinham patrimônio, que cediam as casas para a igreja, depois a igreja vai comprando essas casas, ou muitas foram cedidas também por esses homens ricos. Mas no século I, vou dizer até o final do século II, a igreja não o cristianismo não teve igrejas, até o século II. A igreja mais antiga que nós temos, pela arqueologia comprovada, era do século III, metade do século III, que é uma igreja que está hoje no Iraque, as ruínas dela, tá? Ela está hoje no Iraque. Ela é do século III. É a mais antiga que nós temos enquanto arqueologia que foi descoberta. Antes, nós não temos nenhuma ainda descoberta. Então, a gente nem sabe se elas existiram mesmo antes, ou se foram apenas reuniões nas casas, o que é provável, tá? Então, aos poucos, o cristianismo vai crescendo. E aí, já falei nas primeiras aulas para vocês, entre o século II e o século III, o cristianismo vai se desvinculando do judaísmo. Entre o século II e o século III. O cristianismo vai se desvinculando do judaísmo. E aí ela vai virar uma religião clara para os romanos, tá? Entre o século II e o século III. Mas vou dizer para vocês o seguinte, que vai ser principalmente no século III que os romanos vão ter clareza da existência do cristianismo, tá? 200 anos depois do surgimento do cristianismo. E os romanos vão ter essa clareza de que o cristianismo existiu, tá? Ou existia. Então, a pergunta é, por que então que houveram as perseguições aos cristãos? Então, eu vou colocar aqui, antes de falar das perseguições em si, eu vou colocar por que os cristãos eles foram perseguidos pelo Império Romano, de uma forma geral. Depois eu vou falar de cada perseguição em particular para vocês entenderem, tá? Então, por que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano? A primeira grande informação, essa é clássica em qualquer sociedade, tudo que é minoria é perseguido. Tudo que representa minoria numa sociedade é perseguido. Olha na sociedade, as mulheres, elas são excluídas, são perseguidas. Os negros são minorias, são excluídos, são perseguidos. Os homossexuais são excluídos, então são perseguidos. Então, toda sociedade persegue aquelas pessoas que são excluídas. Já acabei de falar para vocês que a grande parte dos cristãos no século I e século II eram de pessoas pobres, que não contavam para a sociedade romana. Então, isso vai ser claro, vai ser uma perseguição mais a essas pessoas do que propriamente a religião, tá? Mas vamos aqui falar, eu vou falar alguns motivos da perseguição aos cristãos, para vocês entenderem isso depois no particular. Vou falar o geral e vamos para o particular. Primeiro ponto. Os cristãos, como eu falei para vocês, eles não tinham igrejas, e também não tinham imagens de Deus, porque era proibido fazer imagem de Deus. Os cristãos não tinham, como nós temos hoje, imagem de Nossa Senhora, da Santíssima Trindade, não tinha nada disso.
Primeiro que eles eram do mundo judaico, tá? E mesmo quando separaram do mundo judaico, eles não faziam imagens. As primeiras imagens do cristianismo serão pinturas dentro das catacumbas, século III. E mesmo assim, de Jesus, da Virgem, pouquíssimas também, tá? Então, as primeiras imagens dentro do cristianismo serão das catacumbas. O que eram catacumbas? Para quem não sabe aí, vai me ver o vídeo depois. Catacumbas eram cemitérios cristãos, subterrâneos. Cemitérios subterrâneos. Eu vou depois postar algumas fotos para vocês dessas imagens que tem até hoje, tá? A gente pode visitar elas, que tem até hoje dentro das catacumbas em Roma. Então, os cristãos não têm nem igreja, reuniam em casas, e não tinham imagem. Na visão de alguns romanos, isso era ateísmo. Como é que você tem uma religião que não tem Deus e que não tem igrejas, templos? Não fala nem igreja, fala templos, tá? Então vocês são ateus. Mostra o seu Deus. Não, nosso Deus é invisível. Onde está o seu templo? Nós não temos. Eles reuniam em casas, como eu falei para vocês. Então, para muitos romanos, os cristãos eram ateus. Não professavam fé nenhuma. E aí tem uma coisa seríssima aqui, uma questão civil aqui. Se você é ateu, você está dizendo que você não acredita em Deus, ou nos deuses. Porque aí tem outro problema. Os cristãos não podiam participar daquela festa civil de rezar. Até rezar pelo imperador eles rezavam, porque isso era obrigação. Mas rezar pelos deuses, em época de crise, ou acender fogo para os deuses. Os cristãos não faziam isso. Então, muitos vizinhos, né, vizinhos desses cristãos, denunciavam isso para o Império Romano. Meu vizinho lá, ele não presta culto aos deuses. Qual é o problema disso? O problema é que se tivesse uma seca, se tivesse um terremoto, se chovesse demais, aí os romanos estavam dizendo assim, os deuses estão nos castigando. Se nós perdemos uma guerra, os deuses estão nos castigando. Por que os deuses estão nos castigando? Aí a culpa caía nos cristãos. Porque os cristãos não rezam pelos deuses, porque eles são ateus. Então, o ateísmo aqui, ele é considerado grave. Quando Nero perseguiu os cristãos no ano de 64, tá? O motivo foi outro, não foi de ateísmo, não. Mas lá no final do século I, o Domiciano, quando perseguiu os cristãos, ele acusou os cristãos de ateísmo. Olha que coisa interessante. O imperador Domiciano, no final do século I, ao perseguir os cristãos, ele dizia que a perseguição dele era porque os cristãos eram ateus, por ateísmo. E o ateísmo prejudica toda a sociedade, porque não rezar pelos deuses faz com que os deuses se revoltem contra nós. Se revoltem contra nós. Então, é uma coisa muito interessante da gente ir percebendo. Então, os cristãos foram tidos pelo Império Romano como ateus. Guto, por que ateus? Porque os cristãos não tinham nem imagem dos deuses e não tinham também templos religiosos. Eles rezavam dentro de casas, tá? Então, esse foi um dos motivos para o qual os cristãos foram perseguidos. O segundo motivo, que foi inclusive a acusação do Nero, os cristãos eles detestavam a raça humana. Por que disso? Também é fácil entender, tá? Roma mantinha um sistema social que nós chamamos de filantropia. O que é filantropia? Ajuda ao próximo. Roma mantinha, por exemplo, cesta básica, como nós fazemos hoje, cesta básica de trigo, para que as pessoas pobres pudessem fazer pão. Então, Roma alimentava os pobres da cidade com essas cestas básicas. Então, por exemplo, eles ganhavam uma guerra, o trigo de tal região, parte deles ia para os pobres, em forma de cesta básica. Tá? Isso chama-se filantropia. Como os cristãos criticavam muito os romanos, os deuses romanos, se eu sou filantrópico, você me odeia, então você odeia a raça humana. Então, os cristãos foram acusados pelos romanos de odiarem o gênero humano, porque não concorda com a gente que faz filantropia. Então, o Nero ele vai perseguir os cristãos com esse argumento de que os cristãos, por não rezarem pelos deuses, né, porque o rezar pelo Deus faz que a gente tenha a vitória.
nas guerras, o que permite que traga trigo para casa. Se os cristãos não rezam pelos deuses, eles querem as nossas desgraças, eles querem os nossos mal, né? Então, ou seja, os cristãos, eles foram acusados de ódio ao gênero humano. Essa foi uma outra acusação pela qual os cristãos foram perseguidos. Outra questão que levava os cristãos a serem perseguidos é o radicalismo ao monoteísmo. Porque Roma permitia todas as religiões, mas Roma não permitia religiões exclusivistas que diziam, ó, só o meu Deus é verdadeiro, o de vocês é falso. Então o cristianismo tinha um discurso exclusivista. Deus verdadeiro é só o meu, o de vocês não são deuses. Isso gerava, então, uma antipatia em relação aos cristãos. Os romanos viam os cristãos como pessoas antipáticas, pessoas que perturbavam a ordem civil, tá? Perturbavam a ordem civil, porque não aceitavam os deuses dos outros, criticavam aqueles que tinham outros deuses, e tinham um discurso arrogante, dizendo que só o meu Deus é verdadeiro e o de vocês é falso. Então, isso fez também que os cristãos fossem, então, perseguidos pelos romanos. Dentro dessa visão, uma outra causa da perseguição foi a moralidade cristã. Os cristãos procuravam viver uma moral muito radical. Qual que é essa moral radical? Isso para os romanos, tá? Na visão dos romanos. Eles não podiam trair as mulheres, e nem os homens as mulheres, nem as mulheres aos homens. Isso era um pecado gravíssimo, o adultério na época era gravíssimo, considerado pecado mortal o adultério, na época que o cristianismo nasceu. Eles não podiam cometer aborto, o que era muito comum em Roma, o aborto, eles não podiam cometer esse aborto. Eles não podiam, além de cometer infanticídio, eles não podiam cometer, Sara? Eles não podiam cometer infanticídio. O que é o infanticídio? Algumas mulheres não, as mulheres engravidavam os homens que decidiam se o filho ia nascer ou não. Se aquela criança ela fosse uma criança que não serviria para eles, para nada, eles mandavam, quando nascesse, matar. Isso era muito comum entre os romanos. E fazia parte da cultura deles. Então, os cristãos não podiam fazer infanticídio, não podiam matar. Se os cristãos não podem matar, não podem ir para a guerra, é outro problema. Então, os cristãos, e não só mantinham essas práticas éticas, como criticavam os romanos. Então, os romanos se sentiam ameaçados nessas críticas dos cristãos. Né? Os cristãos criticavam o aborto, criticavam o infanticídio, criticavam o adultério, criticavam a guerra, coisas que faziam parte do cotidiano romano. Tá? Coisa que fazia parte do cotidiano romano. Então, com isso, os cristãos eles foram tidos como pessoas antipáticas, pessoas indesejáveis para a sociedade romana. Quando o grupo é pequeno, você tolera. Mas com o crescimento do grupo, você então começa a ver que aquele grupo está perturbando a paz social. Tá? E precisa, então, de situações mais agudas, né, vamos dizer assim, para resolver esses casos. E era engraçado que todas as vezes que o Roma entrava em crise, Roma, os imperadores, pedia para que se fizesse sacrifício aos deuses. Os cristãos não faziam, logicamente. E alguém denunciava isso para as autoridades. E aí as autoridades tinham que tomar um posicionamento. Ou você adora os deuses, ou você vai morrer. Essa era a visão. Onde vai surgir aí os mártires? Depois vamos falar sobre essa questão aí. Tá? Então, são aí os principais motivos dessas perseguições. Na próxima aula, eu vou falar com vocês, então, dessas perseguições. As perseguições vão do século I, a primeira que tem é do Nero, tá? 64, e vamos até a última, que foi da época do Diocleciano, no século IV, início do século IV. Então, o cristianismo será perseguido pelo Império Romano do século I ao século IV, cerca de 250 anos, essas perseguições duraram. Já vou adiantar para vocês aqui que as perseguições do século III e início do século IV foram as piores, as mais violentas, sendo do século I e do século II não tão violentas como foram do século III e início do século IV. Aí a pergunta é por quê? Vamos respondendo aos poucos na próxima aula, tá bom? Se alguém tiver pergunta, Paula e aí o Mauro, que estão participando agora da coisa, pode fazer que eu respondo. Se não, a gente já vai despedindo de vocês.
Então, eu agradeço aí. Aí, na próxima aula, então, segunda-feira, a gente dá continuidade às perseguições romanas, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.